tudo bem com vocês? Olá, meus elétrons, tudo bem com vocês também? Tudo legal? Pois é isso, tudo de bom para vocês, tá? E nós estamos aqui no canal Professor Shoa 49, o show de física, para gravar mais uma videoaula legal para vocês, tá? Desta vez nós vamos trabalhar a física térmica, que está aí, digamos, na física 2. Então nós vamos trabalhar a teoria cinética dos gases. Nós vamos trabalhar para que você conheça a velocidade média quadrática. Você lembra o que é a velocidade média quadrática? Sabe como calcular? Não? Outra coisa, vamos ver que a pressão também pode ser calculada, né, para um gás. Vamos ver que a pressão do gás depende das colisões que acontecem com essas moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás, tá? E as colisões, nós podemos trabalhar o impulso, né? A força, tudo isso acontece com gás? Sim, claro que acontece. Nós vamos trabalhar isso em nossa videoaula de hoje. Como também nós vamos calcular a energia interna do gás, ver como é que essa energia interna vai variar. Ela depende de quê? Depende do volume, depende da temperatura, do que é, tá? Vamos descobrir. Então, fique ligado em nossa videoaula. Antes disso, não esqueça de ativar o sininho, minha gente. Deixe o seu like, ative o sininho e continue recebendo nossas informações a respeito de nossas aulas, tá? Então, bom estudo a todos. Continue nessa coragem que nós vamos vencer esta Covid-19. Vai dar tudo certo, tá bom? Então vai ficar tudo bem. Vamos estudar? Vamos lá? Venham comigo. Bem, então vamos lá. A pressão, como é calculada a pressão do gás? A pressão é força dividida por área. A força nós calculamos agora há pouco, que seria m vezes Vx ao quadrado por L, dividido pela área da face, que é L ao quadrado, nós vamos ter m vezes Vx ao quadrado dividido por L elevado a 3, né? Que esse L aqui vai multiplicar L a 2, fica L a 3, ok? Sabendo disso, lembrando também que o número N, né, o número N de moléculas, ele é dado pela quantidade de moléculas por volume, né? O número de moléculas por volume é o número total de moléculas que nós temos pelo volume L3. Daqui eu tiro que L3 será o número total de moléculas por N, que é essa densidade volumétrica de partículas, né? Aqui é a densidade volumétrica de partículas. Pois bem, sabendo disso, nós podemos então dizer que a pressão, né, aproveitando lá a equação para substituir, a pressão será então a N, né, N vezes a massa vezes Vx ao quadrado sobre N maiúsculo, né? Logo ao substituir o L3, eu peguei esse L3, substituo aqui e vou ter essa expressão. Nós vamos ter o N, ele vai para o numerador e o N maiúsculo desce para o denominador. Com isso, nós percebemos que a pressão será igual a N vezes a massa do gás, né, onde esse N é o número de moléculas do gás, né, a quantidade volumétrica de gás que nós temos. Então, vai ser Nzinho, aquele N lá, vezes a massa do gás, multiplicado por Vx ao quadrado. Mas quem é Vx ao quadrado? Vimos lá, que é quem? Vx1 ao quadrado, mais Vx2 ao quadrado, mais etc. Vxn ao quadrado dividido pela quantidade, certo? Sendo assim, nós descobrimos que a pressão será N vezes m vezes a velocidade, o que é isso? A velocidade média quadrática naquela direção, né? Elevado ao quadrado. Tá bom? Então, a pressão será o N minúsculo, que é o número de moléculas por volume, vezes a massa do gás, vezes a velocidade média quadrática do gás ao quadrado. Ok? Com isso, nós então descobrimos o seguinte. Como nós temos N partículas, né, eu posso dizer que as partículas todas se movem ao acaso. Né? Movendo-se ao acaso, nós podemos dizer que
a velocidade média quadrática para as três direções de movimento, x, y e z, é a mesma, tá? Sendo assim, como nós temos uma velocidade média quadrática tripla, com isso nós vamos dizer que a velocidade média quadrática do gás será a soma, né, das três. Como são iguais, eu posso botar só o x. Então vai ser a velocidade média quadrática do x, mais a do y eu substituo pelo x, mais a do z eu substituo pelo x, porque elas são iguais. Resultado, nós teremos então 3 vezes a velocidade média quadrática na direção x. Com isso eu descubro, porque eu estou à procura dela, né, aqui, com isso eu descubro que a velocidade média quadrática na direção x ao quadrado vai ser igual à velocidade média quadrática do gás, né, dividido por 3, tá certo? Na direção x. Então vamos substituir na pressão, vamos ter, substituindo lá, ó, que a pressão será o número de mols, né, por volume, o número de partículas por volume, que é o N, vezes a massa do gás, vezes a velocidade média quadrática ao quadrado sobre 3. Né? Lembrar que a densidade volumétrica, μ, vai ser N vezes a massa. Porque o que é o N vezes a massa? É o número de moléculas por volume vezes a massa do gás. Tá? Então, essa é a densidade volumétrica do gás. N vezes a massa. Pois bem, com isso, nós podemos então dizer que a pressão do gás será então 1/3, né? Está aqui o 3 no denominador, 1/3 do μ, que é essa densidade volumétrica do gás, vezes a velocidade média quadrática do gás ao quadrado. Tá? Então, essa é a pressão do gás. Vamos agora descobrir a temperatura do gás. Como calcular a temperatura do gás? Pois bem, vamos lembrar que a temperatura do gás ela é função, né, exclusiva da energia cinética de translação das moléculas. As moléculas estão em movimento e elas colidem umas com as outras, e isso vai fazer com que a temperatura do gás possa ser maior ou menor, de acordo com essas colisões que acontecem. Por isso nós estamos trabalhando essas colisões, tá certo? Então vamos lá. Nós podemos perceber que a pressão do gás, vimos agora há pouco, é 1/3 de μ vezes a velocidade média quadrática ao quadrado, né? Perceba que o μ é quem? É aquela densidade volumétrica, né, de massa. Então esse μ, ele é N vezes M. Quem é o N? É o número de moléculas por volume vezes a massa. E nós temos o número de moléculas vezes a massa, nós temos então a massa molar da substância, né? O número de moléculas vezes a massa, ou melhor, o número de moléculas vezes a massa, nós temos a massa total do gás, tá? A massa total sobre o volume. Então, isso é a densidade volumétrica. Eu pego a massa total e divido pelo volume. Com isso, nós vamos substituir esse μ e vamos perceber que a pressão do gás, na realidade, é 1/3 da massa total do gás pelo volume, vezes a velocidade média quadrática ao quadrado, certo? Com esse valor, nós podemos então lembrar o seguinte, fazendo aqui produtos dos meios pelos extremos, podemos ver que 3PV, né, 3 vezes a pressão vezes o volume daqui, é igual à massa total do gás vezes a velocidade média quadrática ao quadrado. Isolando PV, lembrando que PV é nRT, substituindo aqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter essa relação, que 3nRT, substituir, ó, 3nRT é igual à massa do gás dividido pela velocidade média quadrática ao quadrado. Onde o N é o que? A massa do gás pela massa molar, né? Esse Nzinho é a massa do gás pela massa molar. Podemos então substituir. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Olha só, ao substituir o valor de N, nós vamos ter 3 vezes a massa do gás pela massa molar, vezes RT, vezes a massa do gás, vezes a velocidade média quadrática. Né? Daqui eu tiro, ó,
Posso cancelar a massa do gás, né? E vamos ter o seguinte, que 3RT sobre a massa molar é igual à velocidade média quadrática do gás ao quadrado, certo? Com isso, eu posso então isolar a temperatura, né? A temperatura será a massa molar do gás, passa para lá, esse aqui vai passar dividindo, massa molar do gás dividido por 3R vezes a velocidade média quadrática, né? Com isso, nós vamos então descobrir que a equação da temperatura é dada por isso. Você vai ver que a temperatura do gás será a massa molar do gás dividido por 3R vezes a velocidade média quadrática ao quadrado, tá? M sobre 3R vezes a velocidade média quadrática ao quadrado. Ok? Então aí nós temos a temperatura do gás. Pois bem, conhecendo a temperatura do gás, nós podemos agora calcular a energia interna, que vamos representar pela letra U maiúsculo, tá? U maiúscula, é a energia interna do gás perfeito. Como é que nós vamos calcular essa energia? Vamos primeiro considerar algumas coisas. Primeiro, as moléculas, lembrar que as moléculas nós já dissemos que elas são pontos materiais, né? Segundo, as moléculas não interagem entre si. Lembre-se que nós dissemos que elas só interagem nas colisões, né? Outra coisa que podemos lembrar é que as moléculas não possuem energia cinética de rotação e também não possuem energia potencial gravitacional. São desprezíveis essas duas energias, tá? Elas não possuem energia cinética de rotacional e nem possuem energia potencial gravitacional. Com isso, a energia interna vai ser calculada como? Vamos ver. A energia interna, vamos lembrar, vamos perceber que na realidade essa energia interna ela depende da energia cinética de translação, tá? A energia cinética translacional das partículas, das moléculas do gás, devido ao movimento que elas possuem. Com isso, nós podemos dizer que a energia interna do gás ela será igual a 1/2 de m, que é a massa do gás, vezes a velocidade média rotacional, velocidade média quadrática, né, ao quadrado. Velocidade quadrática média ao quadrado. Então, a energia interna do gás será 1/2 de m vezes a velocidade quadrática ao quadrado, certo? Sendo assim, nós podemos substituir, né? Ao substituir os valores, nós vamos ter a seguinte ideia. A energia interna será 1/2 de m vezes a velocidade média quadrática. A velocidade média quadrática nós tínhamos lá no termo anterior, que é quem? 3RT sobre a massa molar do gás, né? Substituindo, né? Lembrando que de onde veio isso? Lembrando que a temperatura é m vezes 3R vezes a velocidade média quadrática ao quadrado. Aí nós vamos substituir aqui essa temperatura. Ao substituí-la, né, nós vamos ver que dá para cancelar m com m, dá para cancelar a constante R universal dos gases, eu cancelo, e cancelo também o 3. O que vai sobrar? A energia interna do gás será então 1/2 de nRT, tá? Lembrando que esse N, quem é o N? É a massa do gás dividido pela massa molar do gás, certo? Então vai ser 1/2 de nRT, a energia interna. Vamos lembrar que essa energia interna, né, essa equação é válida para gases perfeitos, tá ok? Que ela não vale para um gás real. Por que não vale para o gás real? Porque para um gás real, lembre-se que na temperatura de 0 Kelvin, a molécula deveria estar totalmente parada, e isso não acontece, né? Na realidade, nós sabemos que a energia interna do gás, mesmo na temperatura zero, ela não vai ser zero, ela não vai ser nula, porque a molécula está vibrando em torno de um ponto. Resultado, isso é impossível de acontecer, considerar a situação para um gás real, tá? Então, nós não consideramos, não vale essa equação para um gás real. Por conta disso, que a 0 Kelvin é impossível a energia interna do gás ser nula, é impossível. Outra coisa é que quando nós tivermos a temperatura
de 0 Kelvin, naquele momento lá, vai haver uma energia interna. E essa energia, ela é chamada de energia do ponto zero, tá? A menor energia que que as moléculas do gás e que o gás vai possuir nesse momento, nós vamos chamá-la de energia do ponto zero, tá ok? Outra coisa, e se for um gás monoatômico real, vamos lembrar que para um gás monoatômico real, essas condições são válidas para pressões pequenas e temperaturas elevadas, tá? Pressões pequenas e temperaturas elevadas. Agora vale lembrar uma observação importante, que é muito importante lembrar o seguinte: observe que aquele valor, né, vai ser 3/2, né, o valor de 3/2, ele vai ser utilizado, varia com a atomicidade do gás. Para moléculas monoatômicas, nós vamos trabalhar esse valor de 3/2. Tá? E se for para moléculas diatômicas, nós vamos trabalhar o valor na equação, será 5/2. Então, vamos descobrir por que isso. Vamos ver isso agora. Vamos lá, descobrir por que trabalhar as frações 3/2 e 5/2 com a energia interna do gás. Olha só, a equipartição da energia. Como é que nós vamos trabalhar isso aí? A equipartição é você pensar que vai dividir em partes iguais a energia do gás, tá? Lembrando que há 3 graus de liberdade para o gás. As moléculas do gás se movimentam em 3 graus de liberdade, que é na direção X, Y e Z. Elas têm 3 direções para se movimentar, por isso a gente diz que tem 3 graus de liberdade. Sendo assim, aquela expressão lá, para um gás monoatômico, ela passa a ser, a gente triplica o valor. Lembre-se que lá a energia interna era 1/2 de nRT, mas para uma só direção. Como o gás pode se movimentar em 3 direções, tá? Então nós vamos ter 3/2 de nRT. E isso também pode ser escrito como 3/2 de PV, né? Que PV é igual a nRT. Que aqui você tem o número número N, né? de massa, número de mols, né? Que é a massa dividido pela massa molar. Aqui você tem a constante universal do gás, a temperatura, a pressão e o volume, tá certo? Vamos então observar o seguinte. Pelo teorema da equipartição da energia, porque se nós temos 3/2, 3 graus de liberdade, a energia pode ser dividida em 3 elementos, né? Em 3. Então, a energia na direção X, na direção Y e na direção Z, essa energia será igual a exatamente o quê? Vai ser 1/3, né? 1/3 da energia total, que é 3/2 de nRT, porque 1/3 para cada uma das direções. Então, com isso, nós observamos que se eu cancelo aqui, né, 3 com 3, nós vamos ter que a energia em cada direção, X, Y e Z, a energia interna do gás será 1/2 de nRT, como nós tínhamos visto lá anteriormente, certo? Sabendo disso, nós temos que lembrar o seguinte: para um gás monoatômico é dessa maneira, isso aqui é para um gás monoatômico, por exemplo, o O2, o N2, tá? Algum gás monoatômico. Bem, mas sabendo disso, nós podemos ter o seguinte: se o gás for biatômico, se tiver 2 átomos, o que acontece? Nós vamos considerar as moléculas do gás como sendo bolinhas, né? São partículas ligadas através de uma barra. Você considera como tendo aí uma espécie de haltério, uma barra, tá? Se a molécula for diatômica ou biatômica, certo? Sendo assim, nós podemos ver o seguinte, observe só. Na primeira situação aqui, vamos lembrar que quando eu considero a molécula um haltério, esse haltério aqui, ele pode ter sua translação em 3 direções, tá? Esse haltério ele pode se mover na direção, aqui como diz a seta, direção Y, na direção Z, na direção X. Então ele tem uma possibilidade de se mover, de mobilidade, em 3 graus de liberdade, tá? 3 graus. Por outro lado, em relação à rotação, a molécula tem somente 2 graus de liberdade.
Por que 2? Olha só, esse grau bem aqui ele é desprezado, porque imagine o haltere girando, já que são bolinhas, são partículas, ele girando em torno do seu eixo, do seu próprio eixo. Então isso aqui girando em torno do seu próprio eixo é desprezível, é uma situação de rotação que não vai ser lembrada. Agora, ela pode girar no eixo Y e no eixo Z, por exemplo. Então, por isso, nós dizemos que tem só 2 graus de liberdade e não 3, tá? Em relação à rotação, tem 2 graus, porque a gente despreza isso aqui. Esse aqui é desprezível, ele girar em torno do próprio eixo, só consideramos 2. Mas em relação à translação, tem os 3 graus de liberdade. Resultado, nós vamos ter aí 5 graus de liberdade. Sendo assim, olha, o que nós vamos fazer? A energia interna do gás ela vai ser devida aos 3 graus de liberdade, então fica 3 vezes 1/2 de nRT mais os 2 graus de liberdade que nós comentamos, então fica 2 vezes 1/2 de nRT. Resultado, no todo, nós vamos ter 3 meios mais 2 meios, que é o inteiro, nós vamos ter então 5 meios de nRT. Então a energia interna do gás será 5 meios de nRT para quê? Isso para um gás diatômico ou biatômico, tá? Um gás biatômico no modelo aí de haltere ou de barra. A energia vai ser dada por isso aqui, ok? Bem, vale lembrar o seguinte, olha só. Se você pensar a molécula como, né, o sistema da molécula como a mola, em que isso aqui, ó, vai estar vibrando, né, aqui tem uma molazinha, tá? Então que ele vai estar vibrando, aí nós vamos ter mais outro grau de liberdade, se eu não pensar como uma barra rígida, como a gente tinha feito anteriormente. Resultado, se tiver ainda esse grau de liberdade, a energia interna vai ter um valor aqui, ó, que vai ser maior do que 5/2 de nRT, tá bom? Se a gente considerar como uma mola. Mas isso é para outro tipo de estudo, por exemplo, universitário. Nós não vamos considerar aqui no nosso estudo, tá? Mas fique sabendo que se pensássemos ainda nesse grau de liberdade aqui, tipo a mola, que ela fosse oscilando a molécula, então nesse caso a energia interna ainda dependeria, né, seria maior do que 5/2. Então, ó, nós vamos trabalhar na realidade isso aqui, a energia interna do gás. Lembrar que ela é proporcional à temperatura somente, né? É proporcional à temperatura, e essa energia interna ela depende do modelo, tá? Não esqueça que ela depende do modelo. E o que nós usaremos? Nós usaremos a energia do gás 3/2 de nRT para um gás monoatômico, tá certo? E usaremos o valor 5/2 de nRT para um gás biatômico, tá? Por exemplo, trabalhar água, H2O, aí nós vamos usar isso aqui, são 2 átomos, né, biatômico, certo? Ou melhor, o HCl, né, o HCl, que é ácido clorídrico, HCl aí você pode usar porque você tem 2 átomos, certo? Gás biatômico. Então aqui é para gás biatômico e aqui para gás monoatômico, ok, pessoal? Então, pessoal, sabendo disso, vamos então ver como calcular a energia cinética média molecular do gás, tá certo? Vamos lá. Vamos primeiro lembrar o seguinte, que na região onde o gás estiver confinado, né, várias partículas aí do gás, nós vamos ter N moléculas e essas N moléculas, né, vão ter uma energia interna U. Então a energia cinética média pode ser calculada fazendo a razão da energia interna dividido pela quantidade de moléculas, U por N. Certo? Sendo assim, nós teremos o seguinte. Substituindo, né, para um gás monoatômico, olha, lembra o valor aqui 3/2, é para um gás monoatômico, a energia interna será 3/2 de nRT. Substituindo lá, a energia cinética média será 3/2 de nRT por N, que é a quantidade de moléculas. Vamos lembrar, né, que o número de Avogadro, né, o Avogadro, ele se refere a 1 mol de substância. Em 1 mol de substância, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Com isso, nós podemos dizer que o número de moléculas é N vezes o número de Avogadro,
Tá? O número de moléculas é N vezes o número de Avogadro. Com isso, nós vamos perceber o seguinte. Nós vamos poder fazer o seguinte. Dizer que a energia cinética média será 3,5 de nRT dividido pelo número de moléculas. E o número de moléculas é N vezes o número de Avogadro. Aí eu posso cancelar o N e obter, então, que a energia cinética média será 3,5 de RT por A, pelo Avogadro. Certo? RT por A. Com isso, nós podemos, então, utilizar o que a gente chama de constante de Boltzmann. Tá? A constante de Boltzmann é um K. Esse K é exatamente a razão entre o R, que é a constante universal dos gases perfeitos, e o número de Avogadro. Então, R por A vai valer 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Certo? Substituiremos aqui na expressão da energia cinética média. Ao substituir, nós vamos ter que a energia cinética média será 3,5 de kT, onde esse K é a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Ok? Vamos lembrar então que por conta disso, dessa equação, a energia cinética média da substância, do gás, ela é proporcional à temperatura. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média vai ter o gás. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Continue assistindo o nosso canal, vejam nossas videoaulas e ative o sininho, deixe seu like e continue com nossos vídeos aí, que nós vamos estar postando sempre. Um abraço a todos e até logo mais.